podcast do texto brasileiro. Toda segunda-feira, com José Vitor Hack, Fábio Marquezini e Reinaldo Maximiano. Olá, tudo bem com você? Mais uma vez no ar o podcast do Texto Brasileiro, toda segunda-feira para você aqui no canal de áudio do Texto Brasileiro, coletivo de dramaturgia. Estão aqui comigo os meus amigos Fábio Marquezini, direto de São Paulo, também Reinaldo Maximiano, direto de Uberlândia, Minas Gerais, e hoje um convidado muito especial que nós vamos dizer quem é daqui a pouquinho. Fábio Marquezini, como é que você está? Tudo bem? Como é que foi a semana? Como é que está o trampo? Como é que está a família? Conte as novidades. Tudo bem, foi tudo tranquilo. Uma semana um pouquinho menor, porque em São Paulo foi feriado de 9 de julho, né? Pois é, nós e o Rio Grande do Sul temos esse hábito gostoso de comemorar revoluções que nós perdemos, né? Isso, a gente adora isso, né? É o gosto pela derrota, né? Por exemplo, meus livros preferidos são sobre a derrota de 50, eu adoro ler sobre isso, sobre o 7-1, e descansar na derrota paulista. Então, é muito bom às vezes perder, né? É muito gostoso. Ganhamos um feriado que se a gente tivesse ganhado a guerra, provavelmente não existiria, né? Não teria, porque o governo ganhou, tá vendo? Ó, o Brasil não tem feriado, mas nós temos, e a gente tomou um vareio, né? Mas é bom, né? Deu para descansar. E claro, já vou fazer o meu jabá aqui, né? O Hack vai dar essa licença. Convido a todo mundo que não viu, está lá disponível a nossa entrevista com a Maiara Magri, que foi sensacional. Teve uma boa repercussão, a galera gostou. Então, se você que está ouvindo o texto brasileiro, escute primeiro o nosso programa. E após isso, vá lá no Arquivo Marquezini e veja a entrevista que o Reinaldo, que o Hack, que eu fizemos com a Maiara Magri, que foi muito bacana. Confira mesmo, a entrevista está incrível. Não que nós não sejamos deliciosos e competentes, etc. Mas a Maiara deu um show de sinceridade, de entrega. Vale a pena ver. É um artista brasileiro falando sem freios e sem amarras, com muita doçura. Vale muito a pena. A Maiara, além de ser uma boa atriz, demonstrou ser uma pessoa de primeira categoria. Reinaldo Maximiano, fiquei sabendo, um passarinho me contou que o senhor andou levando uma picada no braço essa semana, é isso? Pois é, menino, cuidado com a cuca, que a cuca te pega. Ah, jacaroa! Parabéns! Se a cuca for como a Alessandra Negrini, estamos aí demais. Parabéns, mais uma vez. A gente tem que lutar nesse país para simplesmente sobreviver, né? E a tua luta... Pois é. A tua luta foi vencedora, pelo menos nesse aspecto. Neste ponto, sim, né? As pessoas estavam me perguntando o que eu senti na hora da vacina, né? É algo semelhante ao que você já tinha descrito no momento que você tomou a sua, assim. Uma melancolia. Muito melancólico. Muito melancólico. Uma certa tristeza mesmo, assim, sabe? Primeiro, feliz por estar recebendo a vacina que, por direito, é de todo brasileiro, né? Que por direito deveria estar num plano de vacinação em massa, porque é constitucional. Né? Então, assim, quando a gente lembra 530 mil pessoas morreram de uma doença que tem vacina, e que 14% apenas da população foi imunizada, então, assim, a vacina, como é que eu vou dizer? Ela queima no braço quando ela entra, sabe? Quando você se liga nisso. Então fica a luta, né? E fica essa coisa de, olha, vamos para a vacinação em massa. Esse país tinha uma tradição de vacinação em massa. O que nós fizemos com isso? Entendeu? Pois é. Nós temos tantas mazelas, quando nós somos referência em alguma coisa, a gente consegue destruir o nosso potencial. Mas, enfim, espero que todo mundo consiga ter a alegria que nós tivemos essa semana com a vacina do Reinaldo. Reinaldo, você tem uma apresentação a fazer, que é um amigo nosso, que inclusive já esteve aqui no Texto Brasileiro,
não no podcast, mas no Drops. Isso. E é uma pessoa muito legal e eu gostaria que você apresentasse para o público. Quem é? Cara, é um carinha muito bacana, chama Ítalo Bertão Filho. Aê! Ítalo, Palmas pro Ítalo! É ele mesmo. É ele mesmo, aquele que escreveu a matéria sobre o leilão do acervo da Manchete, lá na revista Piauí. Ele mesmo. Também deu uma entrevista excelente para o Fábio no canal Arquivo. No canal, no Arquivo, deu uma entrevista também sobre essas questões. Mas vamos lá, né? O Ítalo, ele mora no Rio de Janeiro. Né? E ele é jornalista, ele é formado pela PUC do Rio Grande do Sul. Exato. Nós estamos aqui hoje com um gaúcho. Isso. Gaúcho de Santo Ângelo. De Santo Ângelo, nossa. Santo Ângelo é um dos 7 povos das missões jesuíticas. É verdade. Se eu e o Ítalo começarmos a falar aqui em gauchês, vocês não vão entender nada. Aí o que eu vou fazer é desligar. Vão ficar não dá pra boiando, escutar dois gaúchos conversando, porque não dá. O Fábio ficou falando do 9 de julho, eu fiquei brabo na sexta-feira, porque eu pensei, as emissoras de TV vão ficar falando de um feriado que só existe em São Paulo. Dicas para o que se fazer no feriado, mas pelo que eu vi não falaram nada, então acho que não se ligaram de ficar falando de feriado, ainda bem, né, para nós que não somos de São Paulo. Aí é um contraste com o feriado do 20 de setembro, que é praticamente uma semana de euforia e ufanismo. Eu adoro, eu acho lindo, inclusive. Você já foi no acampamento Farroupilha, Ítalo? Eu fui a trabalho, inclusive, fui fazer uma cobertura. Até vou usar um termo que isso é só gaúcho que vai pegar. Era um barral, porque o barral é lamaçal. E era um barral, foi um dia de chuva, foi horrível, assim, uma experiência muito ruim. Mas é uma data que se comemora, né? Muita gente discute, né? Porque a questão da Revolução Farroupilha tem os gaúchos que acham que foi uma vitória, mas na verdade foi uma derrota, né? Foi uma derrota sim. Que na verdade se assumiu como fosse um empate, mas os gaúchos saíram perdendo, né? Porque deixaram de ser um país, né? E tudo isso por Shark. Sim. Então, foi exatamente. Por culpa do Shark. Exatamente. Ô, Reinaldo, mas... Vocês falando com esse sotaque... Oi, pode falar. Por favor, pode terminar. Não, é porque vocês falando com esse sotaque me faz lembrar muito João Batista, Salomé do Passo Fundo. Posso falar uma coisinha rápida? O Ítalo, né, ele sabe muito bem, eu já contei para ele, mas a minha família tem origem gaúcha, né? Por parte da minha avó é gaúcha, ela nasceu em Carazinho, né? Opa, ali perto de São Paulo. De Leonel Brizola. Pois é, e tem uma coisa que é verdade, e é uma das histórias mais sensacionais que minha avó conta, de que ela filou uma boia no churrasco do Getúlio Vargas. Quando Getúlio Vargas se preparava para voltar, né, nas eleições de 50, né, que ele venceu, né, aí democraticamente, ele fazia as campanhas e minha avó esteve lá filando um churrasquinho do seu Getúlio Vargas, né. Um beijo para minha avó também. Obrigado, pô. Getúlio, que é de São Borja, né? Isso. Não, e o mais engraçado que minha avó é tão... Eu falei pra minha avó, a senhora é tão velha que quando a senhora nasceu nem tinha ainda a cidade que você nasceu, Carazinho, porque era um distrito. Eu falei, você é tão velha que nem a cidade ainda existia. O meu pai nasceu numa cidade chamada Lagoa Vermelha, que também não existia, não tinha no mapa. Tanto é que no RG ele estava como tendo nascido em Passo Fundo. Mas enfim, reminiscências do Rio Grande do Sul, vamos para reminiscências. Vamos lá. O gancho da nossa matéria é a revista Manchete, né, o Reinaldo? Sim, porque o Ítalo é esse jovem aí que vocês estão ouvindo, mas ele tem aí passagem já pelo Zero Hora, Jornal do Comércio, Metro. É um cara aí bem, como é que eu vou dizer? Não é mais a puta mais jovem do cabaré. Mas ele fez uma pesquisa saindo da graduação, né, lá na PUC do Rio Grande do Sul,
sobre a revista Manchete. Eu achei isso muito curioso, porque nós tínhamos feito uma conversa nossa aqui no podcast, né? E o Fábio cantou essa pedra, né? O acervo da revista Manchete, que está lá na Biblioteca Nacional. Isso. Aquela coisa toda e tal. E de repente você tem um cara de 20 e poucos anos, jovenzinho, não tem nem barba na cara. Poxa. Eu estou em processo de crescimento ainda. Tá em processo, tá na adolescência ainda, o menino. Nem minoxidil passou ainda para ter barba. E o menino tava falando, sabe de quê? Hack. Reportagens de Carlos Heitor Coni. Na revista Manchete. Eu gosto muito do texto do Coni. Muito, muito, muito. E é curioso, porque o Coni é conhecido por crônicas. Né? A gente, né, ficou notabilizado ali por exercício de crônica, né? E o Ítalo vai fazer uma análise de conteúdo. Eu li a monografia dele muito boa. Quem tiver interessado, só entrar no banco da PUC do Rio Grande do Sul, banco de biblioteca digital, né? Sim. Ele faz uma análise de conteúdo das matérias, né, das reportagens do Carlos Heitor Coni. Né? E é aquele negócio, eu gosto muito de assuntos relacionados à pesquisa, academia e tal. Ele vai para um aspecto que é bastante raro, que é história do jornalismo. Geralmente alunos de graduação que gostam de telejornalismo, vão trabalhar com rádio, vão para podcast, outros vão até para o impresso. Redes sociais. Né? Redes sociais, alguns vão para o impresso. Mas, cara, você foi para o impresso que fechou em 2007, então assim... Como? Que gosto por revista mofada. Ele conseguiu ser cringe dentro do vintage. Já era vintage. Dentro do vintage. Aí ele ainda conseguiu ser cringe dentro do vintage. Exato. E aí a gente já conhece o título do texto dele, né, sobre a questão lá da revista do acervo da Manchete, né? Então vamos lá. A primeira pergunta que eu faria para ele é exatamente essa, assim: que obsessão é essa por esse M de Manchete? Né? Por esse cheirinho de coisa mofada, por esse cheirinho de naftalina. Pô, obrigado, Reinaldo, primeiro pela leitura, muito obrigado pelos comentários e também por ter se interessado, porque esse é um assunto, como vocês disseram, que não é muito discutível entre alunos de graduação. História do jornalismo, para vocês terem uma ideia, só a minha monografia, quando eram umas 12, 13 que estavam naquele semestre, só minha monografia que era sobre história do jornalismo. Então, é um assunto que já é pouco discutido hoje entre os jovens estudantes, né? Até eu acho que isso é muito ruim, porque eu acho que quando tu traz a história, tu está ao mesmo tempo registrando memória, né? Se eu não tivesse feito esse trabalho, talvez não existisse outro trabalho sobre revista Manchete e sobre Carlos Heitor Coni na Manchete, né? Então, a ideia de fazer o trabalho é justamente pensando nisso. Eu percebi que não tinha nenhum trabalho sobre a revista Manchete e muito menos sobre o Carlos Heitor Coni na revista Manchete. Isso a nível Brasil, não só na PUC de Porto Alegre. Então eu pensei, por que não unir as duas coisas, né? Revista Manchete e Carlos Heitor Coni, que eu conhecia, assim como o Hack, assim como vocês, das crônicas, enfim, porque ele se notabilizou no jornalismo pela crônica, não pela reportagem. Só que muitas pessoas no passado tinham a memória dele como repórter também, porque na revista Manchete, isso em várias edições, as reportagens dele eram destacadas na capa. Era Carlos Heitor Coni escreve, aí sobre diversos assuntos. Papa João Paulo II, Regina Duarte, Barão de Itararé, assuntos muito díspares, assim, mas que se tu observar no contexto, se tu observar tem uma unidade, sabe? É uma coisa interessante, assim, porque mesmo parecendo muito divergente entre si os personagens, se tu analisa no contexto, faz sentido, porque era o contexto da revista Manchete. Mas isso tu tinha me perguntado... curioso, Ítalo, desculpa te interromper. Claro. Porque é uma coisa que eu não tinha elaborado ainda e você trouxe isso. A Manchete tinha o hábito de valorizar o repórter. Era comum na capa, assim, reportagem de Jean Manzon, reportagem de Carlos Heitor Coni, Ferreira Goulart, não sei o quê. Quem trabalhava na Manchete acabava se tornando, não vou dizer estrela, porque não existe estrelismo no jornalismo,
nesse sentido do Sim. Charles. Grifes. São grifes, uma né? grife, exatamente. A Manchete tinha esse hábito, né? Até se tinha brincadeira que a Manchete tinha tinha um contato, tinha um conluio com a Academia Brasileira de Letras, né? Porque vários acadêmicos escreviam na Manchete e depois iam para a academia ou vice-versa. Então, tem muito isso. E a Manchete tem essa característica que o Hack falou, que era uma revista que ela privilegiava o repórter. Se tu fores observar a Veja durante 30, 40 anos quase, não destacava a figura do repórter. Os textos até hoje seguem esse padrão, mas na época era muito, muito mais evidente que os textos seguiam a mesma forma e não eram assinados. Na Manchete era o contrário. A Manchete procurava valorizar esses grandes nomes da literatura que escreviam o jornalismo. Essa que é a característica curiosa. Não só o Carlos Heitor Coni escreveu, por exemplo, Clarice Lispector escreveu, José Louzeiro escreveu, enfim, vários grandes nomes da literatura brasileira acabaram escrevendo na revista. Só que o Coni, como ele se notabilizou pela literatura e pela crônica, ele acabou tendo essa fase dele como jornalista que durou 25 anos, meio que esquecida, assim, muito por culpa dele. Ele meio que renegava, ele via o jornalismo como uma coisa secundária, como uma coisa assim que era mais para pagar as contas do que necessariamente uma realização pessoal. Ele se via como escritor, ele não se via como jornalista, mas ele foi muito mais jornalista do que escritor, porque se a gente for pegar a carreira dele, o último livro que ele publica como escritor enfim, um livro de ficção, é o Pilatos, que é de 1972, se eu não estou enganado. E ele trabalhou na Block de 1968, 69, até 1995, mais ou menos, de forma exclusiva. Então, assim, e ele ficou sem escrever literatura até 95, quando ele publica Quase Memória, né, que é o livro mais destacado dele, eu acho que é o que teve a maior tiragem. Então, ele, nesse meio tempo de quase 30 anos, ele ficou fazendo jornalismo na Manchete. E aí ele fazia não só o jornalismo de reportagem, como eu cito na monografia, mas ele também era meio que, assim, pau para toda a obra, sabe? Ele tinha essa característica de ser, por exemplo, o ghostwriter do Adolfo Bloch. O Adolfo Bloch publicava toda semana na revista Manchete uma coluna, que era Adolfo Bloch Escreve. E nessa coluna ele misturava ali várias lembranças dele, desde a época da Rússia, falava um pouco sobre a situação econômica do país, às vezes se lamentava já no período mais final da vida dos problemas, enfim, que acometiam a própria Bloch, né? Era muito curioso, assim, porque ele sempre falava de uma forma, assim, muito, muito pessoal, mas que não era ele que escrevia, era outra pessoa que escrevia, com ele só meio que ditando, assim, ou dando uma pauta. E o escritor, o ghostwriter preferido dele era o Carlos Heitor Coni. Só que isso acabou gerando um problema para o Coni, porque ao mesmo tempo em que ele fazia o ghostwriting, ele não gostava daquilo. E não só ele não gostava, como ele era criticado por isso. O Pasquim pegava muito no pé dele, porque dizia que ele tinha se vendido e tal. Até criaram um apelido, que era Carlos Heitor Coni. Na verdade, era Carlos Heitor Conivente, não era Coni, era Conivente. O Conivente, no caso, com o regime militar da época, né? Porque a gente precisa lembrar do contexto em que tudo isso acontece, né? Que é um período ditatorial que a Bloch apoiava. Bloch apoiava o regime militar, enfim, com matérias, com apoio institucional descarado. Não era uma coisa assim velada. Era inclusive uma vez uma matéria assim, Maranhão, o despertar de um novo tempo. E assim uma foto imensa do Sarney e assim como se o Maranhão fosse fronteira com Estocolmo, sabe? Assim. E a Manchete tinha essa característica. Era uma revista que ela trazia muita matéria comprada, né? Isso a gente pode falar hoje, né? Porque, enfim, a revista não existe mais e é uma coisa que é confessada por todos os profissionais, né? A Manchete tinha esse hábito de, muitas vezes, de fazer da revista também um balcão de negócio, né? Mas aí que tá o grande lance que muda, né?
era feito de uma forma muito bem realizada, né? Eram grandes fotos, daqui a pouco era o Carlos Heitor Coni escrevendo. Então, assim, podia ter esse lado questionável por muita gente, mas ao mesmo tempo era um lado interessante, assim, da forma como era realizado. Mesmo, às vezes, puxando para esse lado exagerado, como citou o Hack, era uma forma muito diferente do que a gente vê, assim, de jornalismo chapa branca em geral. Uhum. E a Manchete tem essa coisa do apoio a todos os governos, não só a ditadura militar. Na verdade, desde a fundação, ela sempre foi muito governista, né? Sempre muito por causa do Adolfo Bloch, que procurava manter uma relação boa com todos os governos. Meio que como fazem hoje em dia outros empresários de comunicação. Vulgo homem do baú. E outros empresários que procuram manter essa proximidade com os mandatários da ocasião. E a Manchete tinha muito essa coisa do Brasil Grande, né? Engajou muito na campanha do Brasil Grande, da Amazônia, né? Da conquista da Amazônia, porque a gente precisa lembrar que, né, nesse tempo, a Amazônia, ao contrário de hoje, era vista como um território a ser conquistado, era vista como... Alguns até usavam essa expressão, né? Principalmente órgãos do governo, era o inferno verde, né? Eles queriam desbravar a Amazônia para, enfim, mostrar que aquilo era um pilar de sustentação da segurança nacional, do desenvolvimento. E a Manchete se engaja muito nessa campanha. Se a gente for olhar as capas de revista, tem inúmeras sobre a Amazônia, enfim, sobre essa região do Brasil, né? Uhum. Mas eu acho que eu estou me desvirtuando, Hack. Eu tinha perguntado do Coni, né? Da questão mais do Carlos Heitor Coni específico. Mas tu vai soltar aqui porque tu desvirtua. Preencha. Não, porque eu começo... É maravilhoso. Não tem nada pior do que entrevistado que tu pergunta assim, e tal coisa, como é que foi? Ele falar, foi ótimo. Sim, né? Não. E acabou. É o terror. Não, é o terror dos jornalistas. E o Coni, ele tinha, até puxando o gancho dos jornalistas, ele era um jornalista, ele era um repórter, ele podia não gostar dessa expressão, ele podia não gostar desse título, digamos, mas ele era um repórter, isso foi o que eu procurei demonstrar na monografia. Ele era um cara que ele, apesar de já ter seus 50, 55 anos, ele cobria casos policiais com os Focas, sabe? Os Focas, para quem não sabe, são os jornalistas recém-formados, enfim, que estão começando a carreira. E ele, como uma pessoa assim, que já era uma pessoa ilustre na cultura nacional, estava ali junto com os Focas cobrindo, sei lá, um caso policial aqui no Rio de Janeiro. Uhum. Então isso que é muito interessante, assim, e ele deixa nos textos que ele publicou marcas disso. Ele escreve às vezes em primeira pessoa, às vezes ele faz uma entrevista ping-pong, às vezes ele escreve uma reportagem que parece uma reportagem da revista Veja, totalmente impessoal. Então ele deixou ele exercia o jornalismo. É isso que eu procurei demonstrar, porque ele sempre renegou muito, e eu acho que muito porque ele se via como escritor, era essa coisa mais antiga, né? Do cara que é escritor, ele se sustenta como jornalista, mas ele não gosta de se assumir como jornalista porque ele vê como se fosse uma profissão assim de segunda classe, né? Muito essa visão de anos 50, anos 40, né? Quando o jornalismo ainda não era uma profissão que pagava as contas, digamos, mas que era uma profissão meio de pessoas diletantes, né? E ele tinha essa percepção que é muito comum dos intelectuais dessa época, né? Uhum. É uma coisa interessante, porque tem um livro da Cristiane Pena. Pena ou Costa? Eu acho que é Costa, o livro que se chama Costa. Pena de Aluguel. O livro que chama Pena de Aluguel, né? Que ela fala Isso. exatamente desse momento de jornalistas brasileiros que tem ali uma passagem pelo jornalismo, né? Escritores brasileiros que têm uma passagem ali pelo jornalismo. É o caso do Graciliano, é o caso do Nelson Rodrigues, tá, é o caso do Coni. E de uma perspectiva muito romântica que tinha, que era de uma... Isso. Não é uma profissão, é um ganha-pão, é um job. Hoje nós chamaríamos de um job. Isso, como se fosse atualmente um freelance para rede social. É mais ou menos o mesmo status, né?
e que propiciava para quem estava querendo entrar na carreira de escritor, né, o exercício do texto, o exercício da escrita. Então você estava sempre ali, diariamente escrevendo, o que acabaria lapidando um estilo, né? Eu lembro que no livro da Cristiane ela fala do Graciliano, que chegou a ser copydesk, né? Fazia revisão de textos, e muito daquele estilo, né, de redação, sem adjetivo, sem aposto, sem advérbio, aquela coisa mais só o sumo, né? Vai para as obras objetivo. dele, né? Muito objetivo, vai para as obras dele, né? Como é o caso de São Bernardo, né? Então, assim, é bem... Pode falar. E é isso que eu ia dizer, Reinaldo. Até foi bom ter falado isso, porque o Coni, ele fez o contrário. Ele pegou a literatura dele e ele incorporou no texto jornalístico. Se a gente lê o perfil de Jorge Amado que ele fez, perfil da Regina Duarte, perfil do delegado Sérgio Fleury, tem muitas marcas do que depois começou a se chamar, e enfim, se criou esse termo e todo um universo em cima disso, que é o jornalismo literário, né? Que é um jornalismo que ele utiliza da literatura para explicar, enfim, para contar uma história real, né? É o que se chama de romance de não ficção, né? O Truman Capote usava muito esse termo, né? E sim, o próprio Lozeiro. O Lozeiro também é outro que foi um dos precursores, mas o Coni não é lembrado por isso, eu acho engraçado até. Acho que muito por falta de pesquisa sobre, né? E Acho que muito por conta de uma falta de pesquisa sobre, mas por isso que você chegou a falar há pouco, assim. Não era um lado que ele evidenciava. Aí que tá, era uma coisa que ele procurava ocultar. Ele dizia, do período dele na Manchete, que a Manchete era como se fosse uma prisão 5 estrelas. Porque a gente precisa lembrar o contexto de como é que ele foi parar na revista Manchete. E nessa como época, que ele foi parar? Isso era 1968, 1969. O Brasil já estava sob a vigência do ato institucional número 5. País 5, né, que todo mundo conhece hoje, que era o ato, enfim, que cessou as liberdades em geral, né, liberdades individuais e liberdades de imprensa. E o Coni era um crítico do regime militar desde praticamente o começo. Ele foi um apoiador do movimento que tirou o João Goulart da presidência, mas assim, acho que um mês depois, ou uma semana depois, ele já estava escrevendo textos criticando o regime militar. E aí ele foi indo. Isso tudo acontecendo no jornal Correio da Manhã, que era aqui do Rio de Janeiro, principal jornal do Rio de Janeiro. E aí ele foi indo nessa e chegou a ser demitido do Correio da Manhã, passou por publicações alternativas, inclusive uma curiosidade, naquela música Alegria, Alegria, do Caetano Veloso, ele fala do sol que bate o sol que está nas bancas de revista, né? Era uma referência que ele estava fazendo ao jornal O Sol, que circulou durante uns 3 meses aqui no Rio de Janeiro, e que o Carlos Gaetano Coni era editor de Polícia, olha só, Polícia, para vocês terem uma ideia. E o Coni passou por várias publicações assim, até que ele chegou no momento que ele foi detido, ele foi preso, ficou um tempinho preso aqui no Rio de Janeiro, por essa questão política, né? Enfim, por censura, né? Na verdade era um preso político, se a gente for pensar, né? Isso vai me gerar problemas, certamente, porque essa discussão dos presos políticos é um problema até hoje, né? Tem pessoas que foram presas na época e não receberam indenizações, enfim, esse é outro debate, né? Mas o Coni foi preso e aí logo depois ele foi solto. E aí ninguém queria dar emprego para ele. E ele já era um cara de seus 45 anos, eu acho. E ele estava numa situação meio complicada, assim. E aí a única pessoa, não se sabe por que até hoje, estendeu a mão para ele foi o Adolfo Bloch, perguntando se ele não queria trabalhar na revista Manchete. E a revista Manchete era muito mal vista, a Bloch Editores, de uma forma geral, era muito mal vista por ser uma empresa apoiadora da ditadura militar de então. Então o Coni ficou meio que numa encruzilhada, assim, o que eu faço, né? Mas ele acabou aceitando, ele aceitou o convite da Manchete e foi trabalhar lá.
Só que isso, o problema disso é que ele foi trabalhar nessa condição meio de prisioneiro, né? Ele se via como prisioneiro de luxo, assim, porque ele estava num prédio aqui na beira da Baía de Guanabara, enfim, com todo o requinte que marcava a Manchete, mas, ao mesmo tempo, ele não podia fazer o que ele realmente queria, né? Que era a contestação política, que era a literatura de ficção também. Então ele se resguardou e ele ficou fazendo jornalismo também por causa disso. Mas era um jornalismo que não era um jornalismo político, era um jornalismo, talvez hoje a gente poderia chamar de entretenimento, talvez. Era um jornalismo que não batia diretamente no governo. Não era, por exemplo, um jornalismo investigativo como a gente conhece hoje, né? Era um jornalismo literário, era um jornalismo de cultura, enfim. Eram coisas que ladeavam a política, mas que não era sobre política. E isso incomodava bastante ele. Mas, ao mesmo tempo, ele dizia que ele não fez literatura na ocasião por causa disso, mas também porque era um período de felicidade na vida dele. Ele acho que estava casado pela terceira vez. E ele dizia que ele estava feliz, então por isso que ele não fazia literatura, que ele fazia literatura quando ele estava triste. Então, é uma conjunção de fatores. É uma pessoa muito complexa, o Coni, né? Eu acho que até merece uma boa biografia, porque é um caso único, assim, no jornalismo brasileiro, mas também na literatura brasileira. Uhum. Fábio Marquezine, você aqui é o único que, no momento, é editor de uma publicação impressa, editor do TV História. Eu queria que você encerrasse esse bloco, nós temos 5 minutos para encerrar, falando sobre uma coisa que sempre me intrigou. Eu nunca entendi por que a Manchete, com o pouco que sobrou, porque sempre sobra alguma coisa quando uma empresa de comunicação vai à falência, por que a Block não manteve a grife, o charme da Manchete na internet? Hoje poderíamos ter um portal como Terra, como UOL, poderíamos ter a revista Manchete ainda viva. Você não acha, Fábio? Com certeza. A Manchete até... Tudo bem que quando a Manchete fechou a circulação dela em 2000, né, a semanal, né, já havia um pouco assim do ostracismo, né? Não havia uma força tão grande como na época, ali em 2000, tinha a Veja, a revista Época, até a Isto É. Mas seria uma boa. Até o Ítalo pode falar melhor depois, no outro bloco, que isso também, até depois eu vou fazer uma pergunta específica para ele, mas eu acredito que foi um desinteresse tão grande da família, né, dos herdeiros, de que como faliu, que se exploda tudo. Mas quem pegou a marca Manchete, né, porque teve uma pessoa que comprou, até soltou algumas edições, poderia ter investido nisso, Foi né? editora Scala, né? Isso, não, e outra, tem uma coisa interessante, a revista Life, né? Ela não tem mais circulação nos Estados Unidos, mas até hoje ela sobrevive na memória, né? Seja com as fotos antigas, com a vendas de capas, fotografias, enfim, ainda há uma força muito grande, mas aqui no Brasil, infelizmente, não tem essa cultura, né, de uma publicação. Por exemplo, a gente fala muito da Manchete, mas tem duas revistas que deveriam ser lembradas assim como a Manchete, que quase ninguém, acho que só o Ítalo que realmente conhece bem, que tem esse interesse, mas acho que muitas pessoas que têm a idade do Ítalo e são jornalistas, estão estudando, nem deve imaginar que houve duas revistas importantes, Cruzeiro e Realidade, né? Então, pelo menos isso, acho que você falou seria ótimo, e também por um outro lado, não apenas fazer um portal, né, investir na internet, mas também viver a memória da Manchete, que é uma memória incrível. O arquivo, imagina o arquivo da Manchete de fotografia. Pô, é muito louco. A história desse planeta nos últimos anos do século XX. Nós vamos para o intervalo. Hoje, como vocês viram, não tem espaço para música. Vamos colocar aquela seleção bem apurada da MPB no programa que vem. Nesse programa é só papo mesmo, para a gente poder aproveitar o Ítalo até o fim. Voltamos daqui a pouquinho. Não saia daí.
muitos descontos, Mapim é a liquidação. Mapim, venha correndo, Mapim, chegou a hora, Mapim é a liquidação. Liquidação no Mapim. Manchete desta semana: a medicina garante. A cura da infertilidade não é mais um sonho. O mundo perdido de Salto Angel. Manchete acompanha uma expedição à mais alta cachoeira do mundo. Maconha, como age e quanto fatura o cartel da droga no sertão de Pernambuco. Pesquisa: as mulheres entregam tudo. O sexo frágil do homem brasileiro. Sucessão na Inglaterra: Charles e Diana a um passo do trono real. Aconteceu! Virou manchete. Vem fazer o tchá-tchá-tchá. Casas da banha, os custos no CD. Casas da banha, tchá-tchá-tchá, eu vou comprando. Os custos da valer. É aqui que eu estou com você. Saber muito mais você. Sabe aquela vontade de comer alguma coisa que a gente não sabe o que é? É ducking, é ducking, é ducking. Donuts. Que? Nunca ouviu falar? Os donuts são deliciosos, sempre fresquinhos, 1000 recheios diferentes, super naturais. Um sucesso no mundo inteiro. Pronto. Agora que você já ouviu falar, vem experimentar. Delícias que dão água na boca. Esse é o lugar da grande alegria, o melhor sabor está sempre aqui. 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial. Cebola. Picles no pão com gergelim. 2 Big Macs. 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial. Cebola, picles no pão com gergelim. 4 Big Macs. Vem viver com a gente esse grande sabor. Esse é o momento, que gostoso que é. McDonald's. Voltamos com o patrocínio dos nossos grandes parceiros Mapim e Casas da Banha. Estamos de volta com mais um bloco de texto brasileiro com vocês. Fábio Marquezine, vamos começar com você perguntando para o Ítalo, inverter a ordem do bloco anterior. Vamos continuar falando de manchete, de naftalina, daquele cheirinho gostoso que só a gráfica da Frei Caneca era capaz de proporcionar. Pode fazer a primeira pergunta, Fábio? Não, antes de tudo, né, o Ítalo já é um amigo, já acho que já são 5 anos, né, Ítalo, que a gente se conhece. 5 e anos. o Ítalo fez um texto, eu conheci o Ítalo porque ele fez um texto para faculdade, falando do Danilo, né, o Pedro Janove, me entrevistou também, foi assim que eu conheci o Ítalo, e agora o cara tá aí fazendo uma matéria na Piauí, né, então você vê o nível, como ele aumentou o nível, né, saiu do submundo para algo mais assim, elitizado, né, parabéns, Ítalo, melhorou bastante, assim, eu tava falando, né, mas, assim, continuando, né, aliás, vocês falaram do Coni. Eu ouvi aqui quietinho, porque realmente é uma aula, ouvi tanto o Ítalo quanto o Reinaldo também. Tem um livro maravilhoso do Coni, que é o Quase Memória. Se você ouvinte não leu, leia. É maravilhoso esse livro, é lindo demais. É um belo livro do Carlos Heitor Coni. Ô Ítalo, eu queria falar com você, ainda continuando da revista Manchete, mas também falando um pouco da Rede Manchete, né? E muitos jornalistas da revista são categóricos em falar que a TV matou a revista, né? Sim. E, claro, a revista terminou depois da TV, né? Isso é fato. Mas que aquele brilho, aquela coisa toda da Manchete, né? Morreu por causa da TV. E aí eu queria que você falasse de todo o estudo que você fez também, não só da revista, mas da TV também, se isso de fato é um fato, se isso de fato é real mesmo. Depois disso tudo, depois que veio a emissora, a revista ficou de lado. Você acredita que, além disso, ela também perdeu qualidade por causa da emissora?
Não, eu acho, Fábio, assim, que é um pouco dos dois. É um pouco de verdade, mas também é um pouquinho de mágoa. Por que que é um pouquinho de verdade? Porque, realmente, a partir da criação da Rede Manchete de televisão, não só a revista Manchete, mas as revistas, a parte de revistas da Block começa a ficar meio de lado, porque pensa, um empresário como Adolfo Bloch, ele era gráfico, de repente ele se transforma dono de rede de televisão. Olha o poder que isso traz, né? Então faz sentido essa análise dos funcionários. A revista Manchete começou a perder investimentos, começou a perder atenção, principalmente. E começou a servir muito como se fosse um veículo de press release, sabe? Um veículo de relações públicas da TV. É só a gente olhar a quantidade de capas da Manchete que traziam artistas à TV, né? Xuxa, enfim, as novelas todas sempre eram repercutidas. Então, a Manchete acabou ficando meio que em segundo plano nos negócios da empresa. Só que aí os funcionários vão querer o meu couro, como a gente diz no Rio Grande do Sul, porque eu acho que a revista ia acabar por si só, mesmo com ou sem televisão. Porque o modelo dela já estava ultrapassado. Nos anos 90, ela já era uma revista super datada. Se a gente for olhar exemplares da revista ali de 93, 94, 95, a diagramação dela já era totalmente ultrapassada para a época. Esse estilo do Carlos Heitor Coni já tinha ficado para trás, esse estilo de jornalismo mais artesanal, digamos, esse jornalismo meio diletante, já estava no passado. Mas a Manchete ainda insistia nisso. E eu acho que ela sofreu também com a concorrência da Caras, a partir dos anos 90, que era uma People Magazine, né, como se chamava na época. Que era uma revista... ela tinha o tamanho parecido da Manchete, parecido, era uma revista, né, grande, né? Só que é uma revista assim que é assim como a Manchete utilizava de imagens, né, fotos, enfim. Então é uma revista mais para ser vista do que para ser lida, né? Então eu acho que a Manchete sofreu muito com isso, porque ela ficou no impasse. O que eu sou? Eu sou uma Caras, eu sou uma Veja, eu sou... Que revista eu sou, afinal? Porque a Manchete era um pouco de tudo. E a Manchete funcionava num momento em que o Brasil não tinha TV colorida, em que o Brasil, enfim, ainda era um país que tinha uma rede de informações muito precária. Mas a partir dos anos 90, essa rede foi mudando, a internet veio, a televisão se consolidou totalmente, e a Manchete ficou assim, numa situação muito complicada. O que eu sou? Para onde é que eu vou? Até no fim dos anos 90 se tenta como é que eu diria, uma reforma gráfica e editorial para tentar salvar a revista. E isso acontece em 1997. É contratado uma equipe nova, enfim, um editor vem de São Paulo, a Manchete importa... Inclusive a Manchete fica pequena, que foi uma coisa... Eu me lembro ela diminui de olhar na banca e ficar chocado, porque a graça era aquele revistão, né? O revistão que era o tamanho da Caras, era uma revista grande, né? E aí a Manchete ela diminui de tamanho, como disse o Hack, começa a fazer promoções de preço. Eu acho que na época se colocou o preço de capa em R$13,50. Acho que não sei, vocês talvez saibam melhor o que equivaleria os R$13,50 dessa época hoje. Eu não sei dizer, mas talvez uns R$15. 15, R$20. O preço de uma revista tipo uma Veja hoje. E aí a Manchete tenta essa última salvação ali, já no fim dos anos 90, 97, 98. Só que aí não tinha mais como investir mais nisso, né? Houve um investimento inicial, mas não teve um segmento nessa reforma. Aí a revista começa a ir por uma fase muito ruim, já com o fim da televisão ali, os estertores da TV Manchete, e começa a diminuir o preço de capa, e em todas as capas, se a gente for olhar nesse período, todas as capas tinham o chapéu, a cartola, a retranca, isso é um termo do jornalismo, mas tinha pelo menos uma chamada envolvendo sexo. Sempre tinha sexo, sexo, sexo. Então, assim, era uma tentativa desesperada de conseguir algum aumento da tiragem, que nessa época já girava em torno de 10 mil exemplares, que é ridículo, né? Se a gente for comparar
com a tiragem da Veja na época, que era 1 milhão. Uhum. Então, assim, a TV ajudou a revista a quebrar. Mas a revista ia quebrar por si só, porque ela não se renovou. E muito por causa do Adolfo Bloch, que ainda apostava em fórmulas antigas de publicação de revistas. Porque a gente precisa lembrar que o Adolfo Bloch, ele era um gráfico, ele era um impressor de revistas, né? Ele tinha um conhecimento muito grande do meio gráfico. Mas Ítalo, desculpa te interromper, tem uma coisa que você falou do Adolfo Bloch, tem uma coisa interessante, que o Bloch, ele não gostava e não acreditava no marketing, de anunciar, assim, de fazer a publicidade da revista, né? De trabalhar uma forma mais moderna para se vender a revista, como a Veja fez, como a Época fez, com propagandas, porque as propagandas da Manchete na própria TV Manchete da revista eram propagandas assim muito simplórias, né? Era básico, né? Era o básico do básico. Era um off, olha, na Manchete você vai ler. Não havia uma coisa muito puxada. E o próprio Adolfo Bloch não acreditava, é muito louco isso. O Adolfo, ele acreditava na venda em banca. Só que a partir dos anos 80, a Veja começou, a Abril, quer dizer, a editora Abril, começou um sistema de assinaturas muito forte. E a Manchete não tinha esse sistema. Até existia, claro, o serviço de assinatura, mas assim, não era uma coisa muito promovida pela empresa. O Adolfo Bloch acreditava muito na figura do jornaleiro, na figura da venda em banca. Uma coisa que pouca gente se lembra é que no fim da Manchete, quem vendia as assinaturas da Manchete era o serviço 1406. Vocês se lembram disso? Sim, é verdade. Verdade. Porque nessa época o 1406 já estava povoando a grade da TV. Deve ter sido feito um acordo ali de alguma permuta, deve ter tido algum rolo do tipo, né? Mas eu ia dizer, antes do Fábio falar e já pegando o gancho dele, que o Adolfo Bloch, ele era um cara que ele era um gráfico, mas ele não era um jornalista, ele não era e não era nem um publisher, ele era um gráfico, ou seja, ele não é que ele não entendesse do jornalismo, mas ele não tinha os mesmos valores e as mesmas ideias dos jornalistas. Então, por isso também que a Manchete tinha muito essa política de venda de matérias, enfim, esse jornalismo meio torto às vezes, porque a pessoa que mandava não era um jornalista de fato, era um gráfico, primava pela qualidade, mas assim, ele preferia muito mais ter grifes, ele preferia muito mais ter um Carlos Heitor Coni, um Louzeiro, a Clarice Lispector, do que propriamente investir em equipes de reportagem com nomes pouco destacados. Ele preferia muito mais a questão do status do que necessariamente a questão de investimentos em reportagem de fato. Isso é uma coisa que pouca gente fala, né? As pessoas idealizam muito a figura do Adolfo Bloch, mas acho que é preciso fazer essa ressalva. Ele era um gráfico e não era um jornalista. E isso eu acho que ajudou muito. Lembra muito Silvio Santos. É um paralelo. Um paralelo interessante. Mas eu acho que saídos do centro do Rio, os dois tocando em empresas de comunicação, olhando o jornalismo assim, com muito respeito, mas eu aqui, ele lá. Eles como empresário, não como jornalista, né? Sim. Antes de passar a palavra pro Reinaldo, eu queria fazer a lembrança de uma curiosidade a respeito do Coni, que é a história que o Mário Prata conta no livro dele, de que o Coni não é o Coni, ou seja, ele tem uma história de que o Coni conta dessa maneira, de que a mãe do Coni pegou o Coni, ele fala assim, e colocou o Coni na janela para olhar o movimento e foi fazer outra coisa. E veio um cigano e tirou o Coni da janela e botou o filho dele. E eu sou o filho do cigano que ficou no lugar do Coni. Muito bom. Maravilhoso, né? E o Mário Prata ele falou pra gente na entrevista que ele nos deu, de que ele formou-se como cronista, lendo as crônicas da Manchete, né? E anos depois ele foi trabalhar na Manchete, conviveu com o Coni e fez uma adaptação para teatro do livro Pilatos,
que Que legal. nunca foi montada, mas está aí, qualquer dia alguém pega para fazer. Reinaldo, É um livro muito falar. interessante, o Pilatos, né? O Pilatos é um livro muito interessante, que é a história de um cara que corta o próprio pênis, né? É muito interessante isso. Só de falar esse trecho já dá para entender por que o prato é interessante. Ô, Hack, antes de passar para o Reinaldo, vocês falaram dessa questão do Adolfo Bloch, o que eu acho muito interessante, isso já está encerrando, isso já está acabando, é essa figura, como o próprio Silvio Santos, Adolfo Bloch, vamos colocar até então Tivita, né, que eram a cara do grupo, que eram o rosto de uma revista, de uma emissora de rádio, enfim. E isso está se acabando, são grupos e grupos que acabam adquirindo, né, emissoras, jornais, e acabam perdendo aquela figura pitoresca e folclórica, como como foi, aliás, o próprio Adolfo Bloch, e como é o Silvio Santos, né? Uma figura autocrática, né? Uma figura que está acima do bem e do mal. E o Silvio, eu acho que quando o Silvio Santos se aposentar, ou quando ele for embora, se encerra isso. Se encerra, acabou. Porque assim, não dá nem para olhar, por exemplo, para o Marcelo de Carvalho, dono da Rede TV, junto com a Mica, e falar, nossa, são figuras folclóricas. Não tem nada de folclórico, são figuras assim, estapafúrdias mesmo. Diferentemente de um Silvio do Adolfo. Você esqueceu do Tutinha, da Jovem Pan. Esse é folclórico e... Tanto é que gerou o famoso Dr. Pimpolho, né? Sim, verdade. Esse vai ser o gênio da raça. Esse vai permanecer sendo o único folclórico ainda vivo. Mas eu acho que vocês esqueceram de uma figura que é bem forte, assim, pelo menos dentro da própria empresa, né? Que é o Johnny Saad, né? Esse ainda acho que é um dos últimos, o último dos moicanos, talvez, depois que o Silvio for embora. Sim, tem as idiosincrasias dele, né? Armas, fazendas... E é um cara que tem esse poder autocrático, né? Que é um poder que se a gente for pegar na história da comunicação brasileira, isso começa com Assis Chateaubriand, né? Todos os que vieram depois dele tentaram emular ele de certa forma. O Adolfo Bloch é um que tentou emular. Ele tinha o Chateaubriand muito como referência no começo da Manchete. É por isso que a Manchete aqui no Rio de Janeiro tinha um museu de arte. Ele queria imitar o Assis Chateaubriand, que montou o Museu de Arte Moderna em São Paulo, né? Então, eu acho que o Adolfo Bloch, isso ninguém fala, assim, é muito difícil de alguém falar, mas é uma coisa que a gente pode observar, que ele é um cara que, ao mesmo tempo que ele tentou emular, ele tinha um estilo próprio, né? Ele foi uma simbiose de duas coisas que gerou essa figura folclórica, diferenciada. Um cara bem visionário, eu acho. Eu vejo ele como visionário, que é um dos pouquíssimos empresários, isso não só a comunicação, mas de forma geral. O Adolfo Bloch é o Vicente Mateus da comunicação. Pode ser uma boa referência. Eu acho que ele é um visionário pelo seguinte, ele é um dos poucos empresários que ele acreditou no Brasil. Ele investiu a fundo perdido no Brasil. E mesmo que isso depois tenha levado a emissora, o grupo, enfim, a bancarrota, a revista, a bancarrota, eu acho que ele tinha essa qualidade que poucos empresários têm hoje. Como disse o Fábio, hoje as empresas se perdem muito em coisas nessas fusões, aquisições, holdings, fundos de investimento, e perdem a sua personalidade, perdem a sua característica, né? Aquilo a essência, né? Fica para a essência, a alma da empresa, né? Então eu acho que isso é uma coisa que o mundo corporativo ainda está aprendendo a lidar, né? Como manter uma empresa viva sem um grande líder ou uma grande líder por trás. É uma coisa que eu acho que o mundo corporativo ainda está tateando, ainda não conseguiu achar a fórmula para isso. Um modelo novo que ao mesmo tempo incorpora esse modelo antigo de líderes autocráticos, enfim, com poder acima do bem e do mal. Certo. Antes de passar a palavra para o Reinaldo, já prestar um serviço para o ouvinte, quem quiser conhecer o acervo completo da Manchete, é só digitar na barra lá do Google, BN Digital, B de bola, N de navio, digital, tudo junto, .bn, B de bola, N de navio, .gov.br. Você entra na hemeroteca digital, lá onde está escrito periódico, você escreve Manchete,
e você tem acesso ao acervo completo dessa revista que marcou história no Brasil, né? E sem esse arquivo eu não teria feito a monografia, eu não teria como fazer, porque eu fiz no comecinho da pandemia. Então, assim, sem esse arquivo não teria como. Eu até agradeço a Biblioteca Nacional nos agradecimentos da monografia, justamente por isso, porque... E é uma coisa que pouca gente conhece, né, Raquel? É uma coisa que... Infelizmente. É um arquivo que é pouco conhecido, mas que é super importante e super útil, né, para gente que é pesquisador, enfim, ou mesmo até um curioso, né? Porque ali não só tá a Manchete, como tem os jornais, Jornal do Brasil, todos os jornais aqui do Rio de Janeiro, né? E não só os jornais do Rio de Janeiro, como do resto do Brasil também. Mas notadamente os do Rio estão quase todos lá, menos o por causa da Biblioteca Nacional, né? Eu acho menos que o Globo, porque estava no Rio. Seu acervo em separado. Né? Mas sim. Realmente é uma das poucas joias da cultura que o governo Bolsonaro não conseguiu destruir. Reinaldo Maximiano, antes da gente passar para o outro assunto que a gente tem que falar com o Ítalo, que é o novo job que ele está envolvido, eu queria que você refletisse com o Ítalo um pouquinho sobre o futuro do jornalismo, né? Nós vimos o passado com a revista Manchete, já discutimos aqui, o Fábio falou o quanto esse conceito envelheceu, que eles perderam o bonde da internet. Eu queria que você elaborasse um pouco e passasse a bola para o Ítalo para discutir como é que vai ser o jornalismo daqui para diante e o que fica dessas lições que, por exemplo, veículos como a Manchete nos deram. Eita ferro! Que pergunta, hein? Mas pergunta de $1 milhão. Eu passei para ti porque eu sei que tu dá conta. Pergunta de $1 milhão, como o Ítalo falou, assim. É curioso, porque essa formulação de pergunta que você fez, eu dou aula há 20 anos, né? Então, assim, eu já ouvi essa formulação de diferentes formas, mas todas querem saber da mesma coisa, né? Que jornalismo é esse que se desenha, né, para a contemporaneidade, assim, ou para as demandas que a contemporaneidade nos apresenta, e são muitas, né? Eu acho que, primeira questão de tudo, quando a gente olha para a questão da Manchete, a questão do fechamento da revista, do fechamento da emissora, da Tupi, das outras publicações que existiram e foram fechadas, enfim. Então, creio que a primeira coisa é algo que é da nossa matriz cultural, que é a concentração. Até pegando o gancho do que você falou, a Cruzeiro está para a Tupi, como a Manchete está para a Rede Manchete, né? Exato. Quando os diários associados foram afundando, o Cruzeiro afundou junto. O Cruzeiro afundou junto. E não demorou muito tempo, a Tupi também vai para a insolvência financeira, né? Mas, assim, acho que o primeiro grande problema, aí eu vou olhar basicamente Brasil. Primeira coisa é a gente precisa olhar para o problema da concentração. Nós temos o pior cenário de concentração do planeta. Não é eu que estou falando, não. Quem está falando isso é o grupo Repórteres Sem Fronteiras. É só vocês entrarem lá, Repórteres Sem Fronteiras, quem manda na mídia no Brasil. Só faz essa busca no Google, vocês vão cair lá diretamente. Eles fazem um levantamento, certamente o Ítalo conhece, sobre as questões que envolvem a concentração dos veículos de mídia no país. Essa concentração está na mão de quem? Né? Quem são as pessoas que estão por detrás disso? São grupos empresariais, mas também são grupos políticos e religiosos, né? Então nós temos aí um problema que é crônico e que possibilita a ascensão, né, a entrada em cena de estruturas personalizadas de poder, né? Silvio Santos é um deles, Adolfo Bloch foi um deles, o Roberto Marinho foi um deles. Então, assim, em que todo aquele conglomerado de mídia fica personalizado numa figura só. Charles Foster Kane, né? Aquela coisa do cidadão Kane, né? Então, assim, fica personalizado naquela pessoa, né? Há vários riscos desse tipo de estrutura. Que a gente vai aprendendo também com a história que essas figuras mais
oligárquicas, que essas estruturas muito personalizadas de poder, elas, na verdade, elas não são muito fortes, elas são muito frágeis. Por isso que elas tentam demonstrar muito mais poder do que aquilo que elas realmente têm, né? Elas são, na verdade, muito frágeis, e elas seguram uma estrutura que é muito frágil, né? Tanto é frágil que não existe TV Manchete. E a gente não tem nem... Aliás, não existe TV Manchete, não existe acervo. Que a gente não sabe em que condições que está, então sabe-se lá dessa coisa toda, né? Eu acho que a grande questão é essa, que a gente... Vamos lá, a gente precisa de uma lei de meios. Então, assim, para que caminho o jornalismo toma num cenário assim de convergência? As pessoas costumam falar muito de que uma mídia come a outra, uma mídia destrói a outra, mata a outra, e a gente já entendeu que não é esse o movimento, não é assim que funciona. Uma mídia se alimenta da outra, mas se reconfigura a partir da outra. Então tem uma certa relação de convergência mesmo, uma certa relação de permanência de algumas estruturas ou de algumas linguagens. E talvez hoje a gente tenha uma certa noção disso mais concretamente com tecnologias digitais, né? Com a força, por exemplo, que o podcast vem assumindo de uns anos para cá, né? De 2019, notadamente para cá, né? Embora o podcast já exista há muito tempo, quase 20 anos. Então, assim, que jornalismo que você pretende fazer? Eu acho que é muito menos uma questão do que é jornalismo, mas que jornalismo que é possível de se fazer, né? Então, me parece que ele está muito mais longe daquele modelo de redação, ele é muito mais disruptivo nesse aspecto. Esse modelo de jornalismo que a gente conheceu, né, de mídias impressas clássicas, por exemplo, é uma estrutura de 100, quase 200 anos. Então é uma coisa assim, final do século XIX, principalmente jornal, né, final do século XIX. Responde às demandas contemporâneas, né? Então você tem ainda, num país como o nosso, um problema com concentração, um problema grave também, que é da existência dos desertos de notícia, que são lugares que não têm nenhum veículo de informação local, e dos quase desertos, né? Que são aqueles lugares que podem vir a se tornar desertos, porque só tem 1, 2, onde tem 1 ou 2, tem 1,5, né? Onde tem 1, tem 0, porque para fechar não custa. Então nós ainda temos um desafio muito grande, e é isso que eu falo muito com os meus alunos, que é de desenvolvimento de jornalismos regionais. É um movimento que já teve nos Estados Unidos, até desse mapeamento, né, de desertos de notícia, né, vem muito de tentar mapear oportunidades editoriais, né? Então você tem um país que ainda se informa notadamente por jornal impresso e por rádio, apesar da falência do impresso, né? Inclusive, assim, deixa eu aproveitar que você falou do impresso para falar uma coisa muito rápida. Recentemente, quem me acompanha nas redes sociais pode até ter se surpreendido com um post que eu fiz, onde eu elogio um jornal evangélico. Na minha casa, eu moro numa... Aqui não é exatamente periferia, mas é um loteamento do Minha Casa Minha Vida, que ele está numa área nobre, mas ele é afastado de tudo, ele é o fim da cidade. E aqui eu recebo toda semana um tabloide evangélico de uma denominação religiosa, que eu não vou dizer qual é, porque não me pagaram para fazer propaganda, mas eu fiquei impressionado, primeiro, com a pontualidade da entrega. Se fosse assinatura, não seria tão boa. A qualidade jornalística mesmo. Tudo bem que falam um monte de coisas com as quais eu não compactuo nem acredito, mas o jornal é bem escrito, é bem diagramado, tem um visual meio conservador, mas funcional, funciona, dialoga, e tem gente que fala que jornal impresso não funciona. Talvez o que não funcione é banca de jornal, preço caro, redação inchada. Isso eu acho que até não funciona. Agora, quem falou que a pessoa não quer uma coisa para ler no banheiro? A pessoa não quer uma coisa para ler quando está com o celular carregando? Enfim, eu acho que é preguiça mesmo de pensar em outras alternativas, em novas maneiras, uma desfragmentação. Às vezes um veículo muito grande, se ele se desfragmentar e virar 3, 4 veículos pequenos, ele pode se tornar rentável, e, enfim. E pegando o gancho do que o Reinaldo falou, eu já passo a bola para o Ítalo. O Reinaldo falou assim, que jornalismo se quer fazer?
Isso depende de um projeto de governo, ou seja, vamos ter uma lei de meios ou não? Tá, decidimos, teremos ou então não teremos. A partir daí, que jornalismo você quer fazer? Você tem 5 minutos, Ítalo, para responder essa pergunta. Que jornalismo você quer fazer? 5 minutos para responder uma pergunta de 20 anos, talvez. Agora você tem 3. Se vira nos 30, é tipo do Faustão, se vira nos 30. Agora 3,45. Putz, mas o que eu acho, assim, eu concordo com o que o Reinaldo falou. Eu acho que o Brasil tem um grande problema, no caso, falando mais de rádio e televisão, que é a concessão dessas emissoras ser destinada muitas vezes a grupos políticos, porque a concessão, talvez o ouvinte não saiba disso, a concessão de rádio e televisão no Brasil, ela é outorgada pelo governo federal, por meio do Ministério das Comunicações. E sempre foi assim, desde a época do Getúlio Vargas, que começou com essa política. Então, na prática, a concessão de rádio e TV é um monopólio estatal. E as concessões, elas são destinadas, em tese, deveria ser por licitação. Mas muitas vezes, e ao longo da história, elas foram destinadas assim por conveniências, por apoios políticos. Daqui a pouco, um deputado apoia o presidente da ocasião e esse presidente retribui com uma concessão. Foi muito comum esse tipo de jogada ao longo da história brasileira. E eu acho que isso refletiu hoje no cenário em que tem essa concentração muito grande de poder. Determinadas famílias, determinados grupos econômicos que têm esse monopólio da concessão. Mas, em paralelo a isso, eu acredito também que tem a questão da internet, né? Que hoje qualquer pessoa com pouquíssimo investimento consegue colocar no ar um canal de YouTube, consegue fazer um podcast como a gente está fazendo agora. Enfim, é muito barato. Mas a questão das empresas é o seguinte: como eu vou ganhar dinheiro com isso? Como eu vou explorar? Porque por mais que tenha algum ganho, ainda não é o mesmo ganho que um jornal impresso gera. O custo do anúncio do jornal impresso é muito maior do que o custo do anúncio num site, num podcast, enfim, nas plataformas digitais. Então esse é um problema grande que as empresas ainda estão meio que rateando, estão tateando numa nova forma de conseguir gerar o mesmo volume de dinheiro que se gerava antigamente. Para se ter uma ideia, assim, um anúncio de jornal impresso poderia custar R$50 mil, enquanto que um anúncio na internet custa R$5 mil. E como é que eu vou conseguir administrar uma estrutura grande de redação que vem sendo enxugada ao longo dos anos sem perder a qualidade? É muito complicado. É uma pergunta assim que todos nós jornalistas estamos trabalhando com ela e ninguém chega numa definição. Se chega em alternativas, o Reinaldo falou de algumas, como a questão dos pequenos núcleos de jornalismo ocupando os desertos de notícia. Essa pode ser uma solução, mas assim, é muito complicado. Eu acho que da Manchete a gente pode pegar um valor assim que eu acho que é intrínseco a qualquer atividade profissional, mas que no jornalismo é muito necessário, que é a qualidade no que se faz. Eu acho que a Manchete tinha um cuidado na questão gráfica, na questão das fotografias, que muitas vezes na internet acaba não se tendo o mesmo cuidado, porque se usa muita lógica que o Facebook, que o Mark Zuckerberg implantou no meio digital, que é a questão do feito é melhor do que bem feito. Ou seja, coloca no ar de qualquer jeito e depois a gente vai atualizando, vai apurando melhor, vai informando melhor. Só que isso a gente está lidando com informação, com coisas que podem mudar a vida das pessoas, de alguma forma. Então, eu acho que o principal legado, o principal valor que a Manchete deixa e que os jornalistas deveriam ficar muito atentos a isso, é o cuidado, é a qualidade. Cada palavra tem sua importância, cada foto, cada escolha editorial tem o seu resultado final.
tem alguma repercussão. Então eu acho que o legado que a Manchete deixa nesse sentido para o jornalismo é muito disso. Eu acho que na internet a gente precisa dar uma qualificada um pouco. Hoje em dia tem muita coisa medíocre sendo feita, muita coisa sendo feita às pressas, para tentar acompanhar a velocidade com que opera a rede social, com que opera, enfim, o meio digital como um todo. Mas eu acho que falta a qualidade no que se faz. Há muita coisa boa, mas há muita coisa ruim que acaba sendo repercutida e sobrepondo as coisas boas, como é o caso desse podcast. Não querendo puxar saco, mas é uma coisa... Mais uma vez, palmas pro Ítalo! É um produto muito bom. Então, assim, mas daqui a pouco pode acabar sendo sobreposto por algum produto de pior qualidade, sabe? Aliás, eu acho que é muito fruto disso. Isso que você disse para indicar para o nosso ouvinte um outro produto muito bom, que é o Toda Tela, uma newsletter que o Ítalo, que falou com a gente agora, está comandando. Se inscreve lá hoje, que amanhã, terça-feira, no comecinho da manhã, sai a newsletter que fala sobre mídia, streaming e televisão. Ou seja, muito do universo que a gente traz para você aqui no Texto Brasileiro. Se inscreve lá. Adiantando para os nossos ouvintes, desculpa te interromper, Hack, mas vamos ter uma informação inédita na primeira edição da Toda Tela. Então eu recomendo que se inscrevam para já ter acesso a essa informação exclusiva, inédita, que a gente vai estar dando. Exatamente. Todatela.com.br, entra lá, se inscreve. E aí eu vou ser bem gaudério para encerrar esse papo. Se tu não te inscrever, vai tomar uma sumanta de laço, tio. Tá certo? Tá bom. Foi um prazer, foi uma honra receber você aqui e serás convocado outras vezes, tá bom? Opa, fico no aguardo e podem contar comigo pro que precisarem também. Eu sempre estou na escuta. Sempre estou na escuta do Texto Brasileiro, porque eu acho que, como eu disse, é um produto de qualidade, eu acho que merece cada vez mais ter audiência e não só audiência, como repercussão. Eu acho que o trabalho que vocês fazem é muito legal. E tu que não acompanha, que a Sumanta cai para ti também. Fábio Marquezine, vai visitar o Pingola hoje, Fábio? Hoje eu vou dar um apago lá para ele, lá, pro cachorrinho lindinho. Maravilha. Então, uma boa semana para você. Obrigado pela participação. Muito obrigado. Queria agradecer o Ítalo, não só por estar aqui enriquecendo o nosso papo, mas por sempre dar apoio ao nosso trabalho, ao podcast e também ao arquivo. É um cara que dá muita força, apoia bastante. E conte com a gente, Ítalo. A gente também está aqui na torcida pelo seu trabalho, que você tenha sempre muito sucesso, meu amigo. E obrigado, Hack, obrigado, Reinaldo. Todos aqui vacinados e de cara com a fera aí para continuar a semana. É isso aí. Inclusive, a gente sempre mendiga emprego aqui no podcast. Canais de televisão, emissoras de rádio, revistas, jornais do Rio de Janeiro. Ítalo Bertão tá por aí. Não custa nada, dá uma olhada, porque o cara é bom. Reinaldo Maximiano, boa semana para você, foi um prazer. Boa semana. Gente, Ítalo, muito obrigado por tudo, viu, querido? Boa sorte aí a partir de terça-feira no lançamento de Toda a Tela. Hack, prazerão estar aqui com você. Fábio, prazerão também. E vamos lá, gente, vamos lá. Fé em Deus e pé na tábua. Viva o SUS e... fora Bolsonaro, genocida. Brasil, fora Bolsonaro. E é isso, gente. Quem não gostou, que conte outro. Um beijo, um abraço, aperto de mão. Tchau, tchau.